Nós vamos terminar nossa série hoje, que estamos falando sobre o nosso destino extraordinário. Nós temos falado, olha aí no seu boletim, ok? Nós temos falado que o nosso destino extraordinário é sermos bem-aventurados. Ele é construído sobre valores espirituais cristãos que constroem o nosso caráter. É a manifestação do caráter que revela quem somos em nosso íntimo. A árvore é conhecida pelos frutos, disse Jesus. Por isso Jesus afirmou que nós somos sal da terra e luz do mundo. Sabe, amados, eu estou aqui na terra primeiro para ser. A primeira coisa que Deus está mais interessado na minha existência aqui na terra é para eu ser o que Ele me destinou para ser. E sabe quem Ele destinou para você ser? Primeiro, Ele te criou a imagem e a semelhança dEle. Primeira coisa, você foi criado à imagem e à semelhança do Senhor. Segunda coisa, por causa do pecado, nós perdemos a imagem de Deus. Não perdemos a semelhança, porque nós continuamos como pessoas. A semelhança de Deus quer dizer que nós somos pessoas. A imagem de Deus é o refletir do caráter dele. Por causa do pecado, nós perdemos o caráter de Deus. O pecado entrou na gente e a gente ganhou um caráter que Deus não tinha pensado para nós. Mas sabe, nós não perdemos a imagem de Deus, que é ser uma pessoa. Por causa do pecado, ninguém deixou de ser uma pessoa. Mas há dois tipos de pessoas. Há pessoas naturais, aqueles que não nasceram de novo. O que é nascido da carne é carne, João 3, versículo 6. E há pessoas espirituais, que são aqueles que depois do pecado nasceram de novo, tiveram um encontro poderoso com Jesus, nasceram de novo, a natureza de Deus foi gerada dentro deles, a vida de Jesus veio para o Espírito. E aí eles se tornaram pessoas espirituais. Temos dois tipos de pessoas no mundo: pessoas naturais, pessoas espirituais. Qual a diferença de uma coisa para outra? Um não nasceu de novo, essa é pessoa natural. A Bíblia diz que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, quando digo homem, é o homem e a mulher, mas o ser espiritual, a pessoa espiritual, ela entende todas as coisas, porque ela tem o Espírito Santo vivendo no seu espírito. E o Espírito Santo dá testemunho com o nosso espírito de algumas coisas. Primeiro, que nós somos filhos de Deus. Sabe, nós temos a natureza do Pai. Uma pessoa natural, ela não tem a natureza de filho. Ela é criatura. Há dois tipos de pessoas. Pessoas naturais, elas são somente criaturas de Deus. Foram criadas à imagem e à semelhança. Eles são semelhantes a Deus porque Deus é uma pessoa. Mas eles perderam a imagem de Deus, porque espiritualmente estão mortos nos seus delitos e pecados. E aí então você tem um encontro pessoal com Jesus, no seu espírito. O Espírito Santo gera a vida de Jesus em você. Você passa a ser feito filho de Deus. Você passa a ser uma pessoa espiritual. E aí sabe o que acontece? Você passa a ter o DNA de Jesus, que é a vida dele vivendo em você. Então nós somos chamados primeiro para sermos. E depois aquilo que nós somos tem que vir à tona, demonstrando aquilo que nós somos lá dentro. Nós fomos criados para sermos árvores frutíferas, para sermos pessoas frutíferas. E o que é a frutificação em nós como pessoas? É a manifestação da natureza de Deus. Sabia que você tem a natureza de Deus, se você é filho de Deus? Levanta a sua mão e diga assim: eu sou filho de Deus. Por isso eu tenho a natureza de Deus em Jesus, que vive em mim. Amém. Isso é você. Isso é você. Você não é qualquer um, qualquer uma. É filho, filha de Deus. Então agora, como somos, nós fomos colocados nessa terra para ser e para desenvolvermos o nosso destino. No nosso destino está a nossa missão. Nós temos que ter uma visão de qual é o nosso destino. E aí, quando nós entendemos qual é o nosso destino,
nós temos então uma missão de cumprir aquela visão que Deus nos deu. Se eu perguntasse para vocês, qual é a visão de Deus para você? Você podia pensar na visão particular que Deus tem para você. Porque Deus tem uma visão particular para cada um. Porque eu não sou igual a você, e você não é igual a mim. Deus nos criou diferentes, Ele tem uma visão específica, pessoal para cada um. Mas há uma visão geral que Deus tem para todos nós. Que essa você precisa ter. E é a primeira visão que você tem que ter. Sem essa você não terá a específica para você. E qual é a visão geral? A visão geral é que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. E você está nesse mundo. Sabe para quê? Para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Você está vivendo a tua visão? Você está nessa terra para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Você está aqui para desfrutar do teu Deus. Você não é uma formiga que Deus criou para trabalhar para ele, trabalhar para ele, trabalhar para ele. Não, você está aqui para desfrutar de Deus. E você também está aqui para servi-lo. Mas o teu serviço a Deus é a manifestação do que Ele é naquelas coisas que você faz. E isso não é um fardo. Porque o fardo que está sobre você, Jesus disse uma palavra sobre ele, sobre esse fardo. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. E hoje nós estamos então na parte não só da visão, mas da nossa missão. Qual é a nossa missão aqui na terra? Nossa missão é primeiro ser e depois o que somos, porque somos vamos fazer. Então a primeira coisa que a palavra de Deus nos diz é que nós somos o sal da terra. Aí você pode pensar assim, pastor, mas eu não tenho muito sabor, eu sou um sal assim, mas em sua essência, você é tudo o que você precisa ser para ser o sal da terra. Está na sua essência. O quanto dessa essência vai manifestar, aí já é um processo. Porque segundo a Bíblia, você nasce de novo e você entra num processo que a Bíblia chama processo de santificação. Não é um processo de fora para dentro, é um processo de dentro para fora, no qual aquilo que você é lá dentro vai aparecer, como consequência você vai fazer as coisas que você vai fazer. Entenderam? O processo da santificação é você viver a vida de Jesus, a vida espiritual, a vida que você recebeu da ressurreição em você. Esse é o processo da santificação. É viver tudo aquilo que está em você. É como uma semente. Se você pega uma semente de laranja, nós temos visto isso aí. Eu quero que isso grave na mente de vocês. Na semente está tudo o que aquela laranjeira precisa. Na semente a laranjeira está completa. O que você precisa fazer? Só seguir o processo. Planta a laranjeira, planta a semente na terra. Rega, molha, cuida. E sabe o que vai acontecer? Vai nascer um pé de laranjeira. E aí ela vai crescer, no princípio ela é pequenininho, quando nós nascemos de novo, nós somos como bebês espirituais, diz a Bíblia, temos que tomar leite espiritual, mas se o tempo passa e nós crescemos, nós deixamos do leite e comemos comida sólida. Se o tempo passa e a gente não cresce, tem que tomar leite ainda, temos que ler a epístola de Paulo aos Coríntios, que ele diz, que passa com vocês? Vocês deviam estar comendo comida sólida, tem que estar leite de beber outra vez para vocês. Já não são mais crianças. Então aí o que acontece? Vai se desenvolvendo, o processo da santificação é desenvolver tudo o que está dentro de você como uma semente. Sabiam disso? Sabe, quando Deus criou você, quando você nasceu de novo, você nasceu com uma semente e dentro de você está potencialmente tudo o que você deve ser. É só deixar vir para fora. Então, o processo de santificação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É você desenvolver toda a vida que está em você. Veja bem, uma criança, nós tínhamos muitas crianças aqui, algumas de colo. Uma criança de colo.
Está verdadeiramente viva? Está verdadeiramente viva. É verdadeiramente um ser pessoal? É. Agora, ela já desenvolveu tudo o que ela vai ser? Ainda não, ela vai crescer. Uns vão ficar com 1,70 m, 1,50 m, as mais baixinhas. E assim é. Uns vão ser uma coisa, outros vão ser outra coisa, de acordo com o que Deus preparou. Assim é a semente. Cada semente com um propósito. Amém? Mas todas as sementes têm a mesma característica. Dentro dela está tudo o que elas necessitam para ser. Dentro de você, você é completo e perfeito. Lá dentro. Mas é um já, você já é, mas é um ainda não, porque você tem que crescer. E você está nesse processo do já e do ainda não. E você agora está crescendo. E você está crescendo. Então agora nós vamos ver a declaração de Jesus, de quem nós somos. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Diz assim os versículos que nós estamos aí. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Repita comigo, eu sou o sal da terra. Ok, agora esse sal é perfeito. Na verdade, eu estava estudando sobre sal da terra essa semana. O sal é uma combinação de alguns elementos que, separados, eles são terríveis. Eles são nocivos. Mas quando juntos, eles são bons. Você é o sal da terra. Agora, esse sal tem um sabor. Mas se o sal se tornar insípido, sem sabor, como se há de restaurar o sabor? Uma vez que o sal perde as suas propriedades, não há como restaurar. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Você é o sal da terra, você não pode perder as propriedades que você tem lá dentro. Aqui está usando um elemento químico, mas a notícia que eu tenho para você é que você é um elemento químico. Teu corpo é todo um elemento químico, mas você é também um elemento espiritual. E isso está na vida que você ganhou de Jesus. Você nunca vai deixar de ser sal. Nunca. Agora, você pode perder o sabor? Você não pode perder o sabor. Mas sabe, você pode ficar para sempre um sal no saleiro. Sal no saleiro tem utilidade? Sabe, você foi criado para ser o sal da terra. Você não foi criado para ser a luz da luz. Você foi criado para ser a luz do mundo. Luz da luz não tem sentido. Luz do mundo tem sentido. Sal no saleiro não tem sentido. Então Jesus faz essa comparação. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como restaurar o sabor? Não tem como restaurar o sabor. Então, sabe o que Jesus está dizendo? Ou você é, ou você não é. Mas você é. E uma vez que você é, não tem como perder essa característica. Tem como não deixar essa característica sair para fora. Tem como não usar essa característica. Tem muito sal que está no saleiro. Eu quero perguntar para você nessa manhã, você é um sal do saleiro ou você é um sal do mundo, da terra? Se o sal perder, se tornar insípido, como restaurar o sabor? Não há. Então não tem esse negócio de perder. Então é sal ou não é sal? Tem sabor ou não tem sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Sabe? Uma vez que você nasceu de novo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção para mim, porque eu estou descobrindo na igreja que tem alguns conceitos difíceis de entender. E às vezes não conhecidos. Então presta atenção nisso. Eu quero dizer o seguinte para você. Nós temos uma confusão sobre o ser espiritual nosso. Quem nós somos espiritualmente. Quando nós pensamos, se alguém perguntar para mim, você é cristão? A gente diz, se for cristão a gente vai dizer sim. E daí quando a gente tiver que explicar o nosso sim, a gente explica de muitas maneiras que são completamente furadas. Por exemplo, tem alguém que diz assim, você é cristão? Se você pergunta para mim, você é cristão? Eu digo, sou. Se você pergunta, por que você é cristão? E eu vou responder para você, é porque eu recebi Jesus. Irmãos, quem recebeu Jesus diz recebe.
Quem recebeu Jesus, deixa de lado. Cristão não é alguém que recebeu Jesus, é muito mais do que isso. Você é cristão? Eu sou cristão. Por quê? Porque eu aceitei Jesus. Quem aceita, desaceita. Sabe por que você é cristão? Porque você nasceu de novo. A única coisa que não pode voltar atrás é a vida. Veja Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos veio conversar com Jesus e queria conversar de mestre para mestre. E Jesus disse, eu vou propor o assunto. Eu vou propor o assunto, nascer de novo. Eu quero propor esse assunto. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Aí o Nicodemos disse, botou o pé num laço. Porque não tem como nascer de novo. Como é que um homem, sendo velho, e ele estava pensando certamente nele, vai nascer de novo? Vai andar para trás e entrar no ventre da mãe, nascer a segunda vez? A única coisa que não volta para trás é a vida. Não tem como voltar para trás. Se você nasceu de novo, você não tem como voltar para trás. Você não tem como voltar para trás. Se você recebeu Jesus, você tem. Você diz recebe. Se você fez uma decisão, você desfaz. Mas se você nasceu de novo, a vida é a única coisa que não volta para trás. O Nicodemos ficou todinho sem saber como conversar com Jesus. Porque ele disse, peraí, eu sei que vida não volta para trás. Como é que eu vou nascer de novo se eu já nasci? Pode um homem sendo velho? Então, você é um cristão nascido de novo. Você simplesmente é. Agora, o que pode acontecer é que você nasceu de novo como semente. Imagina na minha mão uma semente. Não, vamos imaginar melhor do que isso, do que imaginar na minha mão uma semente. Imagine as sementes de laranja. Quantas laranjas são chupadas nesse mundo por dia? Milhões e milhões, se não bilhões. Quantas sementes de laranja vêm à tona todos os dias, cada vez que alguém chupa uma laranja? Agora eu pergunto, quantos dessas sementes se tornam laranjeiras e tudo que tem no potencial dela? Só as que forem plantadas, caírem na terra, morrerem, nascerem, crescerem, produzirem frutos. Então, o que pode acontecer é que nós nascemos de novo, e aí sabe o que fazemos? Ficamos uma semente sem cair na terra. Por isso Jesus disse, Mateus 16, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí quando vieram falar com ele, os discípulos um pouquinho antes, lá no João 11, João 12, vieram os gregos falar com Jesus. E um dos discípulos disse, o grego chegou para o discípulo e disse assim, quero falar com Jesus. E o discípulo de Jesus falou, não sei se Jesus fala com grego, não é judeu. Aí ele foi perguntar para o outro. E era Filipe e Pedro, Filipe e Natanael, um dos dois irmãos. E aí um perguntou para o outro, ele falou, sabe que eu não sei se Jesus fala com grego? Foram perguntar para Jesus. Quando perguntaram para Jesus, Jesus disse o seguinte, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Aquele que quiser ganhar sua vida, perdê-la. O que perder sua vida por amor a mim, achá-la. Ele diz, aonde eu estou, estará o meu discípulo. Entenderam isso? Então nós precisamos cair na terra. Você já é. Agora precisa cair na terra para parecer o que você já é. Você precisa negar tudo aquilo que é da sua alma. Porque eu tenho uma notícia para vocês, irmãos. Sabe aonde que você nasce de novo? Tem gente pensando que nasce de novo na alma. Você nasce de novo no seu espírito. A sua alma tem que ser santificada num processo. Entenderam isso? Num processo. A sua alma não nasce de novo. A sua alma, que é a sua vontade, sua emoção, sua razão, sua mente, ela tem que ser transformada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 1 e 2. Ela precisa passar por um processo de transformação. E esse processo, a Bíblia chama um processo de morte. Sabe por quê? Porque é morte para o ismo do seu eu.
Sabe? Quando você nasce de novo, você se torna um eu espiritual. E tem muita gente que pensa que para ser cristão tem que matar o eu. O eu, irmão, se você matar, você despersonalizou você. Você tem que matar o ismo do seu ego. Ah, irmãos, vamos matar o nosso ego. Aí você anulou, ficou desmemoriado. Deixou de ser pessoa. Suicidou. Virou uma vaca. Virou um cavalo, virou um animal. Você tem que matar o ismo do seu ego, que é quando o nosso eu, por causa da falta de Jesus, sentou no trono e mandava tudo. E era ele que estava no comando. Agora tem outro no comando. O meu espírito está no comando, porque o Espírito Santo, o Pai e o Filho vivem em mim, no meu espírito. E agora eles estão no comando. Entenderam? Então você é o sal da terra. Agora olha no seu boletim. A frase bíblica para um acordo entre duas pessoas, vós sois o sal da terra. Sal era uma frase bíblica usada, uma frase usada na Bíblia. A frase bíblica para um acordo de duas pessoas cuja inviolabilidade era simbolizada pelo sal. Bota para mim aí o texto, 2 Coríntios 13, 5. 1 Crônicas, desculpe. 2 Crônicas, desculpe. Ainda bem que vocês estão vivos aí, né? Vamos ler todos juntos? Porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel e a ele e a seus filhos por um pacto de sal. Gente, quando a pastora Mardi chegou nessa igreja, ela falava da aliança do sal, do negócio do sal. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu não sabia que tinha esse negócio de aliança de sal. Quando a Bíblia diz que você é o sal da terra, Deus está dizendo para você, é uma aliança inviolável entre Deus e você, que foi feita com sal. Eram essas alianças invioláveis que eram feitas. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu pensei que eu sabia esse texto. Se eu não preguei esse texto, umas 50 vezes eu não preguei nada. Esta semana eu descobri coisa que eu não sabia no texto. Assim é a Bíblia que você tem na sua mão. Entenderam? Eu descobri essa semana. Eu comecei a pesquisar sal na Bíblia, fui lá na concordância e ver sal, e achei esse negócio aí de pacto de sal. Eu falei, mas que pacto de sal é esse? E aí, era assim que eles faziam, porque naquele tempo, sal era uma das mercadorias mais negociáveis que tinha. Porque o sal tinha algumas coisas. Além de dar sabor, o sal preserva. E as pessoas naquele tempo não tinham geladeira, tinham que salgavam, e aí então começou a fazer sentido para mim as coisas. Porque eu comecei a me lembrar lá do passado, quando eu morava lá no interior, que a gente salgava, fazia o que eles chamam lá no Paraná de charque, que é botava ali sal, botava no sol para secar. E aquilo durava tempo e tempo sem estragar. Veja o que eu aprendi essa semana. Então, quando a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, essa é uma frase bíblica para dizer que entre você e Deus há uma aliança inviolável. Você é. E agora, você tem uma missão. Sabe qual é a tua missão? Simplesmente ser o que você é. Salgar. Dar sabor. Salgar para conservar. Porque se não tiver muito sal, não conserva. Ser saboroso para que as pessoas possam se alimentar de você. Sabe? Quando você é um cristão sem sabor, ninguém se alimenta de você. É um cristão sem sabor. Mas quando você é um cristão bem salgado, você tem uma outra coisa que você faz. Qualquer cristão meia boca, cristão mais ou menos, que chega a você, ele é conservado. Você salga o camarada e conserva.
uma das características do sal é conservar. Sabe por quê? Porque você tem bastante sal em você e a tua resposta vai ser de acordo com o que você é, o sal da terra. E vai conservar a vida das pessoas. Toda pessoa que chega a você, ela chega para duas coisas. Para se alimentar do teu sabor, de quem você é. E para ser conservado por quem você é. Gente, nós não estamos aqui para destruir. Lembram dos discípulos de Jesus? Eles não sabiam que eram sal. Então Jesus chegou num lugar e rejeitaram Jesus. E aí o Pedrão e os outros discípulos se irritaram e disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu? Aí Jesus disse para eles: vocês não sabem de que espírito vocês são. Não vieram para fazer descer do fogo do céu. Jesus não veio para condenar o mundo, veio para salvar o mundo. Agora os meninos querem fazer descer do fogo do céu. Aí como é que vai salvar? Aí queima. Então você é o sal, a pessoa que chega a você assim, está todo destroçada, todo... Sabe, sal era uma outra coisa interessante, se punha nas feridas também, antigamente, para cura. Até hoje. Né? De vez em quando eu faço uma salmoura lá e ponho o pé. Eu descobri que agora já não posso mais, né? Por causa do açúcar alto, da pressão alta. Pôr o pé na salmoura, para mim, eu estou fora dessa. Mas você é o sal da terra. E qual é, então, a tua missão nessa terra? É simples, irmão. Não fique assim, baratinado, pensando: ai, por que eu estou aqui? Eu acho que Deus não tem nada para mim. Deus tem sim. Deus tem alguma coisa para você baseado no que você é. Ser saboroso. Eu gosto muito daquele texto que está lá em Ezequiel 47, se não me engano, que fala das águas que descem debaixo do trono. E as águas vão correndo, e daí o profeta é marcado 500 côvados, mais 500 ele vai andando, e daí no fim lá do texto diz assim, que na beira desse rio que sai do trono, há árvores cujas folhas são para a cura e cujo fruto é para alimento. É isso a razão de ser da tua vida nessa terra. Essa é a tua missão. Essa é a tua missão como sal desse mundo. Essa é a tua missão como sal da terra. Não pode ser sem sabor. Você tem que entender quem você é. E aí entender qual é a tua missão. Que coisa tremenda isso. As ofertas para Deus no Velho Testamento tinham que sempre ser temperadas com sal. Levíticos 2, 13. Vamos lá para Levíticos 2, versículo 13. Dá uma olhadinha nisso, que coisa interessante. Você não podia trazer um negócio sem sabor para Deus. Você não pode apresentar sua vida sem sabor para Deus. Veja aí. Todas, vamos ler todos juntos? Todas as suas ofertas de cereais temperarás com sal. Por quê? Peraí, por quê? Porque aquilo era um símbolo de que Deus tinha com você um pacto, uma aliança eterna, inviolável de sal. Então, quando você vinha para Deus fazer uma oferta, você não podia fazer uma oferta sem sal. Então, você temperava com sal. Não deixarás, vamos lá todo mundo, não deixarás faltar a elas o sal do pacto de Deus. Em todas as tuas ofertas oferás sal. Em todas as tuas ofertas. Irmãos, você não entendeu talvez algumas coisas que talvez Deus queira falar com você hoje. Você sabia que Deus foi o primeiro que fez uma oferta por você? E a oferta dele foi Jesus. O maior que ele tinha, a oferta definitiva, não precisa de uma segunda oferta. E assim sendo, Deus instituiu um sistema de ofertas. E sabe, oferta é um negócio de dar e de receber. Quando o povo de Deus, no Velho Testamento, vinha para Deus, eles não podiam vir sem trazer nada. Eles traziam sempre uma oferta. Sabe por quê? Porque o cristianismo, porque sempre foi cristianismo, o povo do Velho Testamento só se salvou por Cristo, não teve outro meio de salvação. Então eles não sabiam o termo, mas eles eram cristãos. Eles não sabiam o termo, mas eles eram crentes.
Porque não tem outro meio de salvação, se não for Jesus. Então, quando eles vinham trazendo as suas ofertas para Deus, sabe o que ele queria dizer? Olha, eu estou nesse negócio de receber e dar, mas hoje nós cortamos esse negócio pela metade, ficamos só com uma parte, só a parte de receber. Nós não queremos mais dar. E todo esse sistema do Velho Testamento construído, sabe para quê? Era para que você crescesse, para que você não ficasse individualista, que é hoje o que está acontecendo com os cristãos. Me dá, me dá, me dá. Tem lá na Bíblia dizendo que tinha 2 sanguessugas. O nome de uma delas era Dá e outra era Dadá. Sanguessuga, Dá e Dadá. O nome delas. Então, às vezes, nosso cristianismo está assim, sanguessuga. Mas o sistema que Deus ofereceu é que eu vou dar. Mas eu vou dar de quem? Primeiro, eu. Eu sou o fruto para ser comido. Você é a folha. Pastor Paulo, você é a folha para sarar. Entendeu disso, Pablo? Você é a folha que sara. Você é aquela pessoa que quando um pobrezinho está totalmente perdido, ele chega e acha sabor em você. E ele diz, eu quero ser igual ao Pablo. Porque, gente, ninguém vai querer aceitar Jesus se primeiro não aceitar você. Pode ver. Se a pessoa rejeitar você, o teu Jesus, então, já foi para o espaço faz horas. Já não vai ser aceitado mais faz horas. A pessoa aceita Jesus e aceita você. Aceita você primeiro, daí vai ao teu Jesus. Você ganha para você e daí você ganha para Jesus. Essa é a verdade. E nós estamos aqui para isso. Nós somos o sal da terra. Então, as nossas ofertas. Sabe, um dia o salmista estava pensando, que darei ao Senhor em troca de todos os seus benefícios? E aí ele diz, tomarei o cálice da salvação. E ele vai dizendo coisas, quer dizer, eu vou pegar aquilo que Deus tem para mim e eu vou ser o que Deus quer que eu seja. Entenderam? Então, é o que você é. Irmãos, nós temos que nos levantar para sermos o que nós já somos. Mas como é, pastor, que eu posso ser o que eu já sou? É porque você é uma semente. Você tem que desenvolver tudo o que está dentro de você. Gente, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Eu quero confessar a melhor coisa que existe. Melhor coisa que existe. Porque se não confessar o seu pecado, você não é perdoado do seu pecado. Pecado não confessado não tem perdão. Há alguns anos atrás, eu diria, até 10 anos talvez, eu não sei se precisasse com razão, mas eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. No sentido de que, sabe, aqueles que vêm a Jesus, ele jamais o lançará fora. Eu fui o pastor mais perito de chutar o traseiro do pessoalzinho por aí. Não quer, não quer. Porque eu não sabia realmente quem eu era. Quando eu entendi realmente quem eu era, eu posso entender cada um de vocês. E aí você parece que fica meio um estranho no ninho, né? Porque às vezes o pessoal começa a cobrar, mas pastor, não vai fazer nada. Não, tudo que nós temos que ser, irmãos, é como Jesus. Você imagine se ele me rejeitasse nas bobeiras que eu faço. Nos meus problemas de temperamento que eu tenho. Ainda não resolvi 100%. É que vocês não moram comigo para saber. Vou dizer a palavra, hein? Pergunta para Nice. Pergunta para ela. Então, gente, quando nós entendemos bem quem nós somos, quando nós entendemos o que Deus tem para nós, aí a coisa muda. Nós entendemos o que Deus tem para o nosso irmão. Nós entendemos o que Deus tem para os outros. Entenderam? Entenderam? É simples. Nós todos somos do mesmo elemento. É a mesma vida de Jesus que está em você, que está em mim. Como nós vamos rejeitar aquele quem Deus amou? Aquele por quem Jesus morreu? Fez uma diferença na minha vida. Isso fez muita diferença. Então, olha lá. As ofertas deveriam ser temperadas. Assim, tanto o significado espiritual como natural do sal é preservação. Irmãos, presta atenção. O dia
que a gente for arrebatado e que houver o arrebatamento e houver a primeira ressurreição, Jesus volta e não tem mais salvação para quem ficou. Não tem mais. Eu sei que aí tem muito problema, né? Porque uns acham que Jesus veio antes da tribulação, outros depois, não estou falando disso. Mas isso é claro na Bíblia, sem entrar no resto dos assuntos. É claro, porque você é a preservação sobre a terra. E sabe por que você é preservação? Não porque você é bonitinho, joinha, não tem problema. É porque o que está em você, a natureza que está em você, quem você é pelo novo nascimento, é preservação. E Deus olha isso e considera. Às vezes Deus considera mais do que eu considero. Porque eu não considero que Jesus não... Muitas vezes a gente diz assim, mas eu, pobre de mim. Nada. Deus não pensa assim. Veja aí. Por natureza nós somos preservadores. Amós capítulo 7, versículo 1 a 6. Presta atenção. Irmãos, eu estou lendo você, eu estou lendo eu. Eu estou lendo você na Bíblia, eu estou lendo eu. 7. Vamos ler todos juntos? O Senhor Deus assim me fez ver. E eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. Veja, estava começando, é como aqui a gente vê as florzinhas das árvores, as folhinhas das árvores e tal. Gafanhoto em multidão. E eis que era, vamos lá, e eis que era a erva da cega do rei. Agora veja lá, vamos lá. E quando eles tinham comido completamente a erva da terra, eu disse, Senhor Deus, perdoa, te peço, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Agora veja, então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, disse o Senhor. O que o Amós fez com Israel? Preservou. Precisou só do Amós para que Deus não executasse aquele juízo. Porque Deus fez o Amós ver o futuro, o que ia acontecer. E o Amós disse, Senhor, não faz isso não. Israel é pequeno, não manda nisso. E diz o Senhor, se arrependeu. E sabe, irmãos, aí há um outro problema grande aí. O Senhor se arrepende, não se arrepende, não é isso que nós estamos dizendo. Eu só quero dizer a parte do Amós. É só isso que nós estamos dizendo. A gente pode até, não é que não podemos falar disso, podemos falar depois. Mas agora eu quero que se entenda a parte do Amós. Sabe? A Bíblia diz que o Senhor não é um homem para mentir nem para se arrepender. Mas aí a gente explica isso, mas agora a graça responde. Mas veja, o Senhor disse, não farei. Quem preservou? Amós. Gente, o teu poder de preservação é maior do que você pode imaginar. Por que você está pensando que você é menor que o Amós? Nunca! Em você está exatamente o que estava em Amós. Você é exatamente como era o Amós. O que o Tiago diz sobre Elias? Elias era homem semelhante a nós. Orou com instância, 3 anos e meio não choveu. Orou e água. E era homem semelhante a nós. Elias era homem semelhante a você. Sabe então o que falta nesse processo todo? Entender quem você é. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Você é alguém que nasceu de novo. Você é uma pessoa espiritual. Você entrou no reino de Deus. Quem não nasceu de novo não pode entrar. Você vê o reino de Deus. Quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Você entrou no reino, você viu o reino, você é filho do reino. E você é o que expande o reino. Presta atenção nisso, gente. Eu estou muito emocionado aqui em cima, sabe por quê? Porque parece que o Senhor vai abrindo assim um entendimento. Olha só, o que acontece hoje é exatamente aquilo que Deus queria fazer no jardim, que por causa do pecado de Adão, ele não pôde fazer. Deus criou um jardim pequeno lá na terra. Porque a terra, sabe? E aí Deus pôs o Adão no jardim e a Eva. E a ordem dele era cultivar, e crescer e multiplicar. Sabe o que isso quer dizer em palavras simples? Na medida que o Adão e a Eva iam tendo os filhos
sem pecado, esse era o propósito de Deus. Eles iam administrando o jardim e iam crescendo. O que ia acontecendo na face da terra? O jardim ia se multiplicando. Sabe qual era o jardim de Deus? A igreja. Adão e Eva eram a igreja, antes do pecado. Hoje você é a igreja. Hoje você entrou no reino. Hoje você é o que expande o reino. Tremendo isso, hein? Esse é você. Ezequiel 22, 30 e 31. Pastor Marcos está dizendo que esse é importante. Vamos lá. Por favor. Ezequiel 30, 22, 30 e 31. Vamos lá, vamos ler todos juntos? Acharam o Ezequiel? Aí está aí, ó. Vamos fazer a leitura? Busquei dentre os homens um homem que se levantasse o muro e que pusesse na brecha perante mim e esta terra, para que eu não destruísse a terra, porém a ninguém achou. Jesus da glória. Sabe o que Deus está dizendo? Ninguém sabia quem era naquele tempo, porque estava cheio de gente lá que conhecia Deus e crente. No tempo do Amós, o Amós se levantou. Sabia que Deus está fazendo exatamente a mesma coisa? Vamos no 31, próximo versículo, irmão. Veja lá. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz os seus caminhos, lhes recaísse sobre a cabeça, diz o Senhor. Agora, qual é a primeira palavra que você leu? Todo mundo junto? Não. Primeira palavra do versículo. Por isso, repita comigo, por isso. Sabe o que é por isso? É uma consequência. Está dizendo que por causa desse negócio, isso aconteceu. Entenderam? É uma causa e uma consequência. A causa é não ter ninguém. A consequência é o que Deus teve que fazer por causa da justiça dele. Mas sabe quantos Deus tem aqui? Olha quantos Deus tem aqui. Olha para o seu irmão do lado, sua irmã do lado, e diga: Deus tem você. Olha aí, diga isso. Todo mundo, vamos lá. Diga: Deus tem você. Deus tem você. Deus tem você. Aleluia. Deus tem você. Deus tem você na brecha. Deus tem você como sal. Deus tem você para mudar a história. Nós somos cooperadores de Deus. Sabe o que é cooperador? É aquele que opera junto. Leva junto. Amém? Vamos para o segundo ponto. Vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5. Somos uma candeia, diz a Bíblia. Veja João capítulo 5, versículo 33 a 35 para nós. Vamos ler? Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Vamos lá. Eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isto para que sejam salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um tempo com a sua luz. Irmãos, no Velho Testamento, o símbolo da igreja era a menorá, que era aquele candelabro que tinha 7 lâmpadas. Se você lê o Apocalipse, você vai ver que quando João foi levado no céu, ele teve uma visão de Jesus que andava no meio dos 7 candeeiros. Sabe onde que Jesus está passando? No meio da igreja. Sabe quem é? É você. Agora, uma coisa nós não entendemos, sabe por quê? Nós vivemos numa era em que a gente vira o botão e a corrente acende a luz. Naquele tempo, era um pavio de pano e daí azeite. E o paviozinho de pano, alguns ainda conhecem isso. Era candeia, era mais ou menos como uma vela moderna, mas era um pouco diferente. Então, lamparina. Então você põe no azeite e aquele pedaço ia. Então tinha o azeite lá embaixo. E aí ia para as 7 lâmpadas. O azeite é o Espírito Santo, gente. É o Espírito Santo que dá a luz
que gera luz. Agora tinha um negócio com a candeia, sabe qual que é? Só tinha uma maneira. À medida que a candeia ia dando luz, ia produzindo luz, o pavio ia terminando. O que João disse sobre Jesus? Importa que ele cresça e eu diminua. Ele entendeu que ele era a candeia. Porque à medida que o paviozinho vai produzindo luz, eu sei disso. Eu sou da época lá no Brasil que a gente usava lampião a querosene. Tinha que trocar o pavio. Tinha uns que até tinha assim, se punha, era bem legalzinho. Convém que ele cresça e eu diminua. João entendeu que ele é assim. Quanto mais você cresce, menos ele diminui. Quanto mais você diminui, mais ele cresce. Diga comigo, convém que ele cresça e eu diminua. O teu crescimento é o contrário, é viver menos na sua própria alma. É deixar o Espírito Santo viver através de você. Sabe o que é ser cristão, irmãos? É já não mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E eu viver que tenho, agora vivo pela fé. É não eu viver, mas é Cristo viver em mim. Então é candeia. Nós fomos criados, sabe para quê? Para estar no velador, diz aí o versículo 15. O que é o velador? É esse lugar aí, é onde ilumina tudo. Gente, olha aqui para mim, por favor, porque eu fico assim injuriado às vezes com umas coisas. E primeiro comigo mesmo eu me injurio. Porque às vezes parece que eu não entendo o que Deus está dizendo sobre mim. E às vezes parece que os irmãos não entendem. Ele criou você para levantar você, gente. Para pôr você em lugares altos. Para que você se torne visível. Para que você se torne importante. Não para pôr embaixo da cadeira. Não para pôr debaixo do tapete. Ele criou você para levantar você. Esse é o seu destino. É isso que Ele quer de você. Você tem que entender que isso é você. Para de complexo de inferioridade. Para com esse negócio de dizer, não, mas eu sou humilde. Talvez lá o Adrian, talvez lá. Para com isso. O mesmo Jesus que está em mim é o que está em você. O mesmo sacrifício pago. É tudo o mesmo. Então, não há uma coisa diferente da outra. É tudo o mesmo. Ele criou você para ser levantado. Para fazer diferença nessa terra. Vocês entenderam isso? Criou você para fazer diferença nessa terra. Não para ficar do jeito que você está. Aleluia. Ele quer pôr você para iluminar. Primeiro você começa iluminando a casa. Não está escrito aí? E ilumina todos os que estão em casa. Homens, olha aqui para mim os homens. Levanta a mão, os homens. Men, raise your hand, please. Ok. Diga assim, eu sou uma lâmpada para iluminar primeiro a minha casa. Porque você é o sacerdote da tua casa. Aí, por causa de você, sua esposa vai iluminar, seus filhos vão iluminar, vão ficar na luz. Eles vão ficar na luz por tua causa. Deus constituiu assim. Agora presta atenção. Depois que você é a luz na tua casa, vai o próximo versículo. Veja aí o que diz. Assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens. Agora está falando de quem? Outro nível. Está falando fora. Mas tem que começar na nossa casa e depois vai fora. Para que vejam as vossas boas obras. Aí, pastor, peraí. Eu não vou me salvar por obras. Claro que não. Se você se salvar por obras, você não precisa de Jesus. Mas você não é salvo por obras. Você é salvo para obras. E tem mais. E tem mais. O Efésios diz que você foi criado para as boas obras que Deus preparou de antemão para que você ande nelas. Tem boa obra esperando você, irmão, irmã. De antemão. Vamos andar para frente um pouquinho. Aí veja, ilumina a casa, agora veja o 14, versículo 14. Vamos lá? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte.
Agora, quando nós nos reunimos, sabe o que nós somos aqui? Nós somos uma cidade. Porque quando você olha à noite, o que você vê numa cidade? As luzes. Sabe, se você estiver bem no centro de uma cidade e quiser apreciar as estrelas, você tem que ir para um lugar que não tenha luz. Você nem enxergar, não enxerga. Interessante isso. Então, nós aqui somos uma cidade que Deus construiu aonde? Sobre o monte. Gente, uma coisa que ilumina no monte, ela dá um sinal de distância, um sinal de direção. Você foi criada nesse mundo para ser uma direção para as pessoas. As pessoas têm que olhar na sua vida e ganhar uma direção para a vida delas, aqueles que não têm direção. É para isso que você está aqui, para que olhem em você e arranjem uma direção para a vida deles. Você é como um farol de Deus para os barquinhos, que são as pessoas que estão por aí andando na tempestade a esmo. Ok? Cidade iluminada sobre o monte. Veja o Jeremias 18, 1-6. Vamos ler aí. Como é que nós liberamos a luz? Jesus. Nossa, tem uma unção aqui em cima. Só Jesus. Vamos fazer a leitura? Palavra que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, aonde faz vaso de barro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Levanta-te, desce à casa do oleiro. Eu estou dizendo isso para vocês agora, não é o Jeremias, é a minha voz. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Vamos lá para frente. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Se quebrou, se estragou em suas mãos do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. E o Jeremias chega lá e vê isso, e ele conhecia isso e disse: tudo a mesma coisa. É sempre assim que o oleiro faz. Agora veja. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vamos lá? Não poderei eu fazer de vós, como fez esse oleiro, a casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como vaso na mão do oleiro, sois vós na minha mão, casa de Israel. Deus está construindo de você um vaso novo, porque o vaso antigo se quebrou. Um vaso novo. Agora, sabe o que você tem que fazer com o vaso novo, que é você, que Deus está construindo? Sabe o que tem que fazer? A última coisa dessa manhã. A última coisa, Juízes, capítulo 7, versículo 16 a 21. Vamos aí. Eu quero parar por aqui. Então, é a história do Gideão. Gideão tinha uma batalha grande, um exército enorme contra ele. Ele tocou a trombeta, veio mais de 30 mil. Aí Deus disse para ele: é muita gente. O exército era de cobrir a terra. Ele disse: é muita gente. Diz para todo mundo, quem está com medo, volta para casa. 20 mil voltou para casa, ficaram 10. Deus olha e diz: ainda é muita gente. Manda beber água. Quem soltar a espada, baixar para beber, esse vai embora. Quem beber água com a mão, lamber a água, ficar vigilante, esse vai para a batalha. Ficaram 300. É a história dos 300 do Gideão. Aí sabe o que Deus disse? Agora vocês vão ganhar a batalha. Não é o quanto a multidão que nós somos, irmãos. É a qualidade de quem nós somos que ganha. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de cada um dele trombetas e cântaros vazios contendo tochas acesas. Olha aqui para mim, olha para mim. Sabe quem você é? Um cântaro vazio com uma tocha acesa dentro. Verdade ou não? Você é feito de barro, é um cântaro. A luz, a tocha, o Espírito Santo está dentro de você. É isso aí. Agora vai lá. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando lá, eu às extremidades do arraial, como fizer eu, farei vós. Próximo versículo. Quando eu tocar a trombeta, eu e todos os que estiverem comigo, também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial. E dizei: pelo Senhor e por Gideão. Próximo versículo. Gideão, pois,
com os 100 homens que estavam com ele, chegaram à extremidade do arraial, ao princípio da vigília do meio, havendo sido de pouco colocados guardas. Então tocaram trombeta e fizeram o quê? Despedaçaram os cântaros que tinham na mão. Irmão, sabe por que a sua luz não é vista? Porque tem que quebrar o cântaro. Tem que quebrar o cântaro. Tem que despedaçar o cântaro. E aí quando despedaçou o cântaro, tinha uma roda de luz em volta daquele exército. E sabe o que aconteceu? Tocaram a trombeta, ligaram a luz, o inimigo fugiu. Sabe o que você tem que fazer? Tocar a sua trombeta, deixar a luz brilhar. Deixa a luz brilhar. Porque o inimigo vai fugir. Porque a vitória já é tua. Porque Jesus já te deu a vitória. Amém? Amém, em nome de Jesus.